Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Capítulo número 13. Verso número 3. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Vamos lembrar outra vez o verso 3. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Com este versículo convido a abrir ainda a palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo número 7. Verso 8. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Verso 9. Estrangeiros lhe comeram a força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele e não o sabe. Querido Deus, nesta manhã queremos que Tu fales conosco. Toma conta da nossa mente, de todo o nosso ser, e ajuda-nos a transmitir a Tua palavra. Esta não é a nossa palavra, é a Tua palavra, para a Tua eterna glória. Amém. Irmãos, se há coisa boa e maravilhosa, é a salvação. Salvação é qualquer coisa de extraordinário. Salvação é algo que é bom, é muito bom. E quem é salvo, dê graças a Deus. Posso repetir? Quem é salvo, dê graças a Deus. Porque ser salvo é a coisa mais bela, mais extraordinária que nós podemos alcançar. Quem não é salvo não sabe o que perde. Mas quem é salvo entende que o que eu estou a dizer e vou dizer, certamente irá depois concordar comigo de que é mesmo bom ser salvo. Salvação, irmãos, na Bíblia fala de novo nascimento. Amém, igreja? E novo nascimento o que é? Nada mais, nada menos que regeneração. Deixamos de ser o que éramos para sermos diferentes. Quem é salvo é diferente. Quem é salvo fala diferente. Quem é salvo atua diferente. Quem é salvo tem pensamentos diferentes. Quem é salvo tem atitudes diferentes. Quem é salvo é totalmente diferente. Tal é a diferença que as pessoas que comungam conosco até ficam admirados.
e até nos questionam. Mas porquê que o Senhor é assim? Porquê que a Senhora atua dessa maneira? E nós somos questionados, não para ficarmos calados, mas para dizermos o porquê da nossa salvação. Então, salvação é regeneração. Salvação é justificação. Amém, igreja? Quando eu falo de regeneração, eu falo de uma, permita-me usar esta expressão, uma ressurreição espiritual. Ser regenerado é uma ressurreição espiritualmente falando, que ninguém consegue fazer, mas Ele faz. Amém, amados? Ninguém nos consegue regenerar, irmão. Não há igreja no mundo que nos consiga regenerar. Não há credo humano que nos consiga regenerar. Não há mentor religioso que consiga mudar a nossa vida. Mas Ele, Jesus, Ele muda. Agora tem aqui uma situação. Ele muda quem quer. Ele não força a ninguém. Mas os de boa vontade alcançarão a bênção de Deus. Aleluia. No dizer de Jesus a Nicodemos, lembram-se as palavras que ele deixou lá no Evangelho de João, no capítulo 3, não vamos agora ler isto tudo, não é? Mas a dada altura o Senhor Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, diz lá, não pode ver o reino de Deus. Pura e simplesmente, são palavras de Jesus. Não são minhas, não fiquem preocupados que não sou eu que digo isto, é Jesus. Amém. Aquele que não nascer de novo, aquele que não passar por este processo, irmãos queridos, é a Bíblia que eu digo, e eu ainda acredito na Bíblia, eu ainda acredito na palavra de Deus. Não pode. Alguém talvez diga, mas não é tanto assim. Irmãos, esqueçam o que alguém possa pensar, o que nos importa é o que está escrito. Não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no céu. Não pode, irmãos. Aleluia. O que é que diz Efésios 2:1? Ele nos vivificou. Amém? Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ficamos vivos, estávamos mortos, mas atingimos vida pelo poder e pela graça do Senhor Jesus. Efésios 2:6, o que é que ele diz? E nos ressuscitou juntamente com Ele, Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou onde estou por Ele. A Deus toda a glória. Quem crê nisto glorifica o nome do Senhor. Mas agora Neemias, ele deixa para nós alguma coisa que é forte, irmãos. Sucedeu que ouvindo eles esta lei, ouvindo eles o quê? A palavra que foi pregada, que foi anunciada. Esta palavra muda-nos. Esperava ouvir um amém bem forte. Esta palavra muda-nos, irmãos. Aleluia. Não é as folhas em si, irmão, que estas folhas em si rasgam-se, estragam-se, mas é o conteúdo do livro. Não é por acaso que Jesus foi claro dizendo, aquele que comer deste pão, ele disse primeiro que era o pão que tinha vindo do céu, e depois disse, aquele que comer este pão ou esta palavra, nunca mais terá fome. E eu fico aflito e angustiado quando há crentes famintos. Por quê, irmãos? Quando a palavra nos alimenta, quando a palavra nos dá o que eu careço, o que eu necessito, o que eu preciso, a Deus toda a glória. Faminto é Satanás. Famintos estão os ímpios.
Mas a igreja de Jesus não está faminta. A igreja de Jesus pode gritar bem alto nesta manhã e dizer: Deus é o Senhor da minha vida, Ele tem me ajudado, Ele tem me abençoado, Ele tem me consolado, Ele tem me fortalecido, e Ele é o grande Senhor que eu amo e que eu adoro. A Deus toda a glória. Foi ou não foi Paulo que disse: se alguém está em Cristo, digam os irmãos, mais. E que coisa tão boa e maravilhosa. Mas não é para todos. Não, irmãos. E o Senhor já nos falou hoje também. Infelizmente nem todos são filhos. E todos nós sabemos isto, irmão. Só são filhos quem? Quem o aceita. Quem o aceita. Nunca me esqueço, irmãos, que eu tive uma vez um colóquio num jornal não, na rádio em Águeda. Já vai há muitos anos, estava eu lá. E convidaram-nos, a Assembleia de Deus foi, a Igreja Evangélica, tive um outro evangélico da Igreja Batista também, e teve também o padre lá da área, que também foram todos convidados. Então era para falar naturalmente das coisas de Deus, para falarmos de tanta coisa, de tudo. Não vou estar aqui a dizer tudo o que ali foi dito, porque, irmãos, falamos de tudo. Fui questionado acerca de Maria, fui questionado acerca dos ídolos, fui questionado acerca disso tudo, e à luz da Bíblia eu tive que estar a explicar, não é? Isto ao vivo na rádio, irmãos. E entretanto, quando estava para terminar, cada um tinha que dizer algumas palavras finais. Eu fui o primeiro, o irmão da Igreja Batista foi o segundo, e o senhor padre era o terceiro. Não, primeiro foi o padre, assim aqui, desculpem lá. Primeiro padre, depois eu e depois o irmão da Igreja Batista. E então, quando o padre ia terminar, ele disse: olha, foi muito bom, gostei imenso de estar aqui neste colóquio com os nossos irmãos evangélicos, dizia ele, etc, etc. E olha, no fim disto tudo, o que é que eu posso dizer? Somos todos filhos de Deus. Vamos todos estar no céu um dia. E eu, quando ouvi aquilo, eu disse: agora não posso falar mais, mas como é que é possível? E eu só um minuto, não falei, dizendo para o que estava a fazer o programa, não é? Não podia falar, só um minuto. E ele disse: olha, até éramos mesmo para terminar, mas já aqui o pastor da Assembleia de Deus pediu apenas um minuto e peço a ele que seja mesmo um minuto. Eu disse: claro que eu vou ser mesmo um minuto. Quero mais uma vez dizer que foi bom estar aqui, mas só queria esclarecer o seguinte, com todo o respeito ao senhor padre. Ele disse que afinal todos nós somos filhos de Deus e que um dia havemos todos estar no céu. Mas não é isso que diz a Bíblia. E o padre ficou assim a olhar para mim e eu digo: é verdade, senhor padre. Sabe o que é que diz a Bíblia? Todos aqueles que o aceitam como seu Salvador, esses são filhos de Deus. Quem não aceita não é filho de Deus. Quer gostemos, quer não, quer entendamos ou não, só é filho de Deus aquele que o aceita. Daí que o apóstolo Paulo diz: se quem está em Cristo, forçosamente é nova criatura é. E quem é nova criatura? As coisas velhas hão passado e eis que tudo se fez novo. A Deus toda a glória. Salvação é regeneração, mas é justificação. Significa ser justo. O Senhor nos salvou para sermos justos. Não éramos justos. Não tínhamos nada. E hoje vamos lembrar a sua morte mais uma vez e o seu sacrifício. E Ele morreu por nós para nos justificar. A Deus toda a glória. Irmãos queridos, que coisa maravilhosa. Agora nenhuma condenação há, diz a palavra de Deus no livro dos Romanos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, capítulo 8, verso 1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Fomos justificados pelo poder de Deus. Aleluia. Amém, amados? Significa ser justo, ser reto diante de Deus, tornado justo, para sermos diferentes. Neste tempo em que vivemos, temos que mostrar diferença. Aleluia.
É um termo usado muito no tribunal e literalmente no original a palavra justificação sugerem no tribunal, naturalmente da Grécia Antiga. Irmãos, ele estava condenado, ou nós estávamos condenados, mas por ele fomos libertos de toda a condenação. A Deus toda a glória. Aleluia. O Senhor arrancou, Colossenses 2,14, já agora vamos só ver o que é que diz lá, que o Senhor arrancou aquela cédula, havendo riscado a cédula que era contra nós, aquela condenação das suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Foi lá, aleluia, que Ele morreu por cada um de nós. Oh, irmãos amados, que coisa bela e maravilhosa. Levantemos a nossa mão e vamos dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, diz o versículo 9 do capítulo 5 de Romanos, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. Agora a salvação, e quero ficar aqui um tempinho, procurarei não ser longo, tem um outro aspecto, e peço aos irmãos que tomem muita atenção e não interpretem mal o que eu estou a pregar. O outro aspecto, primeiro, é regeneração, justificação e santificação. A palavra santificação, as pessoas levam logo para uma área. Irmãos, cuidado, eu não estou falando santificação na sua totalidade e só um dia no céu. Mas temos que nos ir santificando cada dia mais e mais. Amém? Cada dia mais e mais. A palavra santificação significa consagração a Deus, irmão. Não é à igreja, não é ao homem, é ao próprio Deus. Significa dedicado a Deus, significa separado de tudo e de todos para sermos dele. Nesta manhã, queridos irmãos, que amamos, estimamos, e Deus sabe que eu digo isto de coração, seja um crente convicto e determinado. Jovens, sejam crentes convictos e determinados. Emoção é bom, mas não é tudo. Não seja alguém atraído só por emoções, mas seja alguém convicto. Convicto. A pessoa que é cheia de emoções, hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo. Nós não podemos ser crentes de altos e baixos. Nem sempre somos o que gostaríamos de ser, mas tenha uma vida estável. Uma vida estável. Levíticos 26, 20, verso 26, assim é que é. Irmãos, é a palavra que diz. Eu quero que os irmãos guardem isto que está escrito, que os irmãos já conhecem. O que é que diz o nosso Deus? Ser-me-eis santos. Porquê? Porque me apetece? Não. Porque eu, o Senhor, sou santo. O que é que isto quer dizer? O Deus que eu sirvo é um Deus santo. O Deus que eu adoro é um Deus santo. E não faz sentido ter um Deus santo com adoradores imorais. Os adoradores têm que ser santos. A Deus toda a glória. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E agora veja o que é que ele diz a seguir. E separei-vos. Não fui eu que me separei, foi ele. Oh, irmãos, foi ele. Os irmãos estão aí? Separei-vos dos povos. Para quê? Porque eu quero vocês numa redoma de vidro? Não, irmãos. Separei-vos dos povos para quê? Para ser dos meus. Sermos dele.
Evangelho de João, capítulo 15, creio que é o verso número 16, ou 16, 15, não quero, sem querer, que veio-me agora à mente este versículo. São João 15, 16, põe aí, Levi. É este, 15, 16. O que é que diz lá? Não me escolhestes vós a mim. Não fomos nós. Mas eu, o Senhor, vos escolhi a vós. E não apenas fomos escolhidos, mas fomos nomeados. O que eu sei, o que eu sou, é por Ele, foi Ele quem me nomeou. Para quê? Para que vades mais, para que dês fruto mais, e o vosso fruto permaneça. Não é fruto hoje e amanhã não há fruto, e depois há fruto quando eu quero, não. É um fruto que precisamos dar fruto hoje, fruto que permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Só eu receberei de Deus se eu estiver ligado a Ele. Só eu receberei de Deus se eu tiver bom fruto. Êxodo 8, 23. Mais uma vez o Senhor falando. Êxodo 8, 23. E porém, é Deus quem fala, separação entre o meu povo e o teu povo. Nós somos diferentes, estamos aqui, mas não somos de cá. Estamos a caminho da pátria celestial. Amém. Não quer dizer que temos que viver separados das pessoas, não. Não é preciso viver separado. Mas a sua maneira de viver vai notar nos outros que nós somos diferentes. E porém separação entre o meu povo e o teu povo. E amanhã será este sinal. Isto será notório, irmãos. Aleluia. O Salmo 4 e o verso número 13, eu gosto de ler os versículos, diz lá: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Nós não somos qualquer pessoa, somos os queridos de Deus. Posso ouvir um amém, irmão? O mundo considera-nos uma escória, qualquer coisa que anda por aí, mas não, da parte do Senhor, nós somos os seus queridos. Queridos de Deus, a Deus toda a glória, bendito seja o nome do Senhor. Então aqui temos a ideia de santificação. Santificação é separação. Sabei, pois, que o Senhor separou aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Se eu sou querido, o Senhor vai me ouvir. E nós somos mais do que queridos. Somos um povo especial. Posso ouvir um amém? Tito capítulo 2, verso 14. Vamos lá ver. Tito 2, 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. E mais, e purificar para si um povo seu, posso ouvir? Especial e zeloso de boas obras. Somos um povo diferente. Um povo especial. Um povo zeloso de boas obras. Aleluia. A igreja, a palavra igreja, eclésia, literalmente quer dizer chamados de fora. Saímos do mundo. Não temos nada com o mundo. Amados, há separação entre nós e o mundo. Há separação. Querem me acompanhar em Gênesis capítulo 1, versos 13 e 4, já agora? Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Quem disse isto foi Deus. E disse Deus: haja luz. E o que é que aconteceu? Houve luz. Deus fala e as coisas acontecem. Amém. Verso 4. E viu Deus que era boa a luz. Certo ou errado? Mas Deus fez mais alguma coisa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. O que é que nós somos? Vós sois, tal como Ele, a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Logo tem que haver diferença entre a luz e as trevas, irmão. Amém. Claro que aqui está a mensagem da criação. Mas, irmãos, quer queiramos, quer não, há uma diferença entre nós e o mundo que nós vivemos. 2 de Coríntios, capítulo 6, verso 14. Diz lá: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E agora veja:
Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Lá está outra vez, luz e trevas. Amém, amados? Amém. Quando voltamos a Neemias, quando o Senhor, de uma maneira perentória e categórica, quando Ele diz: sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Irmãos, deixem-me abrir o meu coração com a igreja do Senhor. A mistura está a afetar, e de que maneira, as igrejas? A mistura é a desgraça de muita gente, irmãos. Não fiquem tristes porque eu estou a dizer isto. Eu estou a alertar os irmãos. E eu serei responsável se eu não alertar a igreja. A minha missão é só alertar, irmãos. E mais do que nunca eu quero alertar. Mas estou convencido que não consigo fazer mais nada, irmãos. Há uns anos atrás eu pensava de uma maneira. Agora, meus queridos colegas de ministério, parece que estou a pensar diferente. Não é que eu estou a pensar diferente do que está escrito, mas não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Mas há uma coisa que eu quero dizer aos irmãos: quem tem o Espírito Santo de Deus nem precisa de ser exortado. Quem crê nisso pode dizer amém. Irmãos, é isto que eu aprendo na Bíblia. O problema está quando não temos o Espírito Santo de Deus. Não damos largas ao Espírito Santo. Porque eu ainda acredito numa coisa, irmãos. Eu acredito que ainda hoje Deus fala. Deus não falou só no tempo do passado, como diz lá em Hebreus no capítulo 11, havendo Deus antigamente falado por muitas e variadas maneiras. Não, Deus não falou só no passado, Deus falou no passado, Deus fala agora e Deus falará até que Ele venha buscar a sua igreja. E quero vos alegrar nesta manhã. E quando um dia subirmos ao céu, Deus não vai ficar mudo, mas Ele continuará a falar com o seu povo. A Deus toda a glória. É isto que vai acontecer. Mas a mistura, irmãos, cuidado. O terrível pecado da mistura está sendo a desgraça de muitos crentes, irmãos. Hoje não se vê mal em nada, irmãos. Irmãos, cuidado. Não entre por aí. Tenha cuidado, igreja. Nem tudo o que reluz é ouro. Velho ditado da nossa língua portuguesa. Cuidado, irmãos. Há coisas que parecem que são boas, mas não são. Mas sabe o que é que diz a Bíblia? Mas o fim delas é a morte. É a morte. Mas ainda há um remédio, irmãos. Igreja, nesta manhã que me escuta, ainda há um remédio. Cujo remédio é uma receita eficaz. O que é que aconteceu lá? Ouvindo eles esta lei, Neemias 13:3. Ouvindo eles a leitura desta lei, ouvindo eles a palavra que foi pregada, ouvindo eles o que está escrito, apartaram de si toda a mistura. Só foi ouvir, só foi escutar o que está escrito. Não é preciso força, não é preciso violência, não, igreja. Mas sejamos ouvintes atentos à palavra de Deus. Lembram-se de Jesus quando esteve com os seus discípulos lá naquele capítulo 6 de João? Não vamos falar em todo o capítulo, irmãos. Quando ele pregou, a mensagem começou assim um bocadinho forte demais. Muitos eram os seguidores, mas a mensagem começou a ser tão forte que alguns começaram a ficar para trás e alguns até deram meia volta e foram-se embora. E Jesus foi alertado. É que poderiam nem ter dito nada a Jesus, mas ele foi alertado. Olha que alguns dos teus seguidores foram-se embora. Como quem diz, e tu não vais fazer nada? Então não dizes nada? O que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse? Falou para os discípulos e disse: quereis vós também ir? Sabe o que é que ele estava a dizer? O que eu prego
é o que eu recebi do Pai. E o que vem do Pai é bom. Não há nada a alterar. Não precisa alterar nada. Agora, ninguém é obrigado a ouvir. Quereis vós também ir? Foi ou não foi que ele disse aos discípulos? Não me interpretem que eu estou aqui a dizer a alguém para se ir embora. Não é isto que eu estou a dizer. Nem disse Jesus a mesma coisa. Agora, Jesus quer não aderentes. Os irmãos estão aí? Jesus não quer aderentes. Jesus quer fiéis seguidores. Seguidores fiéis. Quereis vós também ir? O que é que disse Pedro? Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia! O que vem de ti é maravilhoso. O que vem de ti é extraordinário. E nós queremos continuar contigo. A Deus toda a glória. Queridos irmãos, eu quero continuar com o meu Deus. Esteja convosco ou não esteja convosco, eu quero continuar a ser como eu sou, porque eu sinto-me bem assim. Deus fala comigo, Deus me abençoa, e quando eu não sou fiel a Ele, eu tenho um Deus tão bom que Ele logo comunica ao meu coração qualquer coisa que não está bem, porque Deus fala connosco, irmão. Quem crê nisso pode dizer amém. Mas depois fomos para Oseias capítulo 7, versos 8 e 9. E eu quero começar a atender para concluir, embora que poderia falar muitas coisas, mas não quero cansar os irmãos. Oseias 7. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Que coisa! E o verso 9 o que é que diz? Estrangeiros lhe comeram a força. Ele tinha força, mas ficou sem força. E o pior é que ele nem deu conta que perdeu a força. Também as cãs. Tornou-se mais velho. Assim como nós que temos o cabelinho branco já, não é? As nossas cãs. Tu para lá vais. Nosso irmão, pastor Luciano, já tem umas branquinhas, não é? Eu tirei o meu bigode por causa das brancas. É que era tanta branca e eu digo assim, não, isto é tirei o bigode, não é? As cãs se espalharam sobre ele e não o sabe. 3 tipos de crentes que têm todas as igrejas. 3. Primeiro, crentes indefinidos. Efraim é um bolo que não foi virado. É um bolo que foi assado só de um lado, cozido de um só lado. E este bolo cresceu e quem não é cozido dos dois lados fica deficiente. Imagina um bolo cozido só de um lado, fica deficiente, não é? Digo às irmãs que fazem os bolos que eu não faço, mas eu sei que a minha Nini às vezes não é fácil, não é? Ela tem muito cuidado, não é por ser ela até faz uns bolos fantásticos. Tem que elogiar, não é? Amém. És uma bênção, filha. Ela fica aflita. Amém. Mas, meus amados irmãos, o bolo cozido de um só lado é um problema. Já viu? Fica pequenino, não cresce, fica raquítico. Há um corinho que nós cantávamos na escola dominical. Eu já não canto este corinho há muito tempo. Não sei se vocês se lembram. Queima, queima, queima com fogo da glória. Queima, queima, queima por dentro e por fora. Amém? Temos que ser queimados por dentro e por fora. Não é só de um lado, irmãos. Porque o crente hoje, basta o coração. Não é só o coração, irmão. O Senhor não salva corações, o Senhor salva corpos. Corpo, alma e espírito são salvos e atingidos pelo amor de Deus. Eu fico a pensar em Elias, quando dividiu o bezerro, lembram-se? Lá no altar. Ele dividiu o bezerro por quê? Porque quando o fogo de Deus desceu, não queimou o bezerro do lado
queimou apenas o bezerro do lado de fora e não de dentro. E então ele dividiu para que ambas as partes fossem queimadas. Sabe o que é que isto fala, irmãos? Quebrantamento, irmãos. Quebrantemo-nos na presença do Deus vivo. Quebrantemo-nos. Que a nossa alma, o nosso coração, toda a nossa vida, estejamos como bezerro dividido no meio do altar, para que quando o fogo de Deus descer, haja fogo do lado de fora, do lado de dentro, sejamos cheios desta presença. E quando somos cheios da presença, saltamos, pulamos, cheios de alegria. Amém? Não é emoção, não. O poder de Deus faz isto, a Deus toda a glória. Crentes indefinidos. Mas há os crentes fracos. A mistura também produz crentes fracos. Verso 9 diz que os estrangeiros lhe comeram a força. Aqui não é no sentido estrangeiro, não é pessoas, línguas, o inglês, o alemão, o francês, não é isso, irmão. Eu acho que aqui tem a ver com agentes que estão a ser enviados pelo espírito das trevas, instrumentos malignos, para roubarem a alegria da igreja. A igreja foi salva para viver alegre. A igreja foi salva para viver feliz. A igreja foi salva para ter gozo, ânimo e alegria. Irmãos, já basta a tristeza do mundo. O Senhor salvou, o Senhor mudou a nossa vida para sermos diferentes. Quando a igreja se mistura com o mundo, ela perde a sua força, a sua vitalidade, o seu vigor. Expulsemos os estrangeiros, espiritualmente falando, irmãos. Amém. Que Deus nos ajude, irmãos. Jesus não quer que a sua igreja fique gorda no sentido de inchada. Não, Jesus quer uma igreja forte. Deixe-me só dizer uma coisa. Há uma tendência nos bebés, nas crianças. Quando nós vimos uma criancinha muito gorda, assim, muito aboluchuda, não é? Ei, que menino tão boluchudo. Associamos logo, isto deve ter muita saúde. É tão gordinho. Mas, irmãos, a gordura não traz firmeza. O que Deus quer é uma igreja forte. Uma igreja forte. Nem sempre a gordura dá força, dá saúde. Amados, a mistura tira a força, tira a vitalidade, tira o vigor. Primeiro tipo de crentes indefinidos, crentes fracos. Mas há um terceiro tipo de crentes, que este não é fácil. Mas também as cãs se espalharam sobre ele e ele não sabe. São os crentes velhos. Com todo o respeito, ninguém se sinta atingido aqui nesta manhã. A mistura produz este terceiro tipo de crente. Crente velho. As cãs se espalharam sobre ele, ficou velho, ficou envelhecido, ficou, como eu costumo dizer, enrugado na fé. E o pior é que ele nem dá conta disso. Nem dá conta disso. Está velho, está apático, sem vida. Os irmãos conhecem estas pessoas. Está insensível, perdeu a alegria, está no culto, como se estivesse num outro lugar qualquer, todo mundo a louvar e eles ficam assim, até gostam de ver quem é que está a louvar, às vezes até se esticam assim para ver quem é. Não cresce. Não fique admirado com o que eu vou dizer, parece mais um funcionário de museu. Por que eu digo isto? Porque os funcionários de museu só guardam coisas antigas. Só guardam coisas antigas. Efésios 5:27, Levi. Aleluia. Eu vou mesmo terminar, embora poderia dizer muitas mais coisas, mas quero terminar. O que é que ele faz? Senhor Jesus diz lá, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É esta a igreja que o Senhor quer.
não tem mácula, não tem ruga, nunca fica velha. O crente velho é uma tragédia, mas o velho crente é uma bênção. Esta é a diferença. Mesmo velho, mesmo com a sua muleta. Não quero agora lembrar o irmão Miguel, não. Está no culto. Não falta. Seu prazer é estar na casa do Pai. Aleluia. O crente, ou melhor, o velho crente é uma bênção. Está sempre alegre. Então o irmão não tem lutas, tem tido tantas lutas. Então é que eu estou alegre com Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Mas o crente velho é uma desgraça, irmãos. É uma miséria. Entregam-se à crítica, à murmuração, a tanta coisa terrível. Que Deus nos ajude. Que nesta manhã nenhuma mistura possa haver na nossa vida. Que o meu amado possa viver em novidade de vida. Permita-me, antes de terminar, a mistura rouba a renovação da igreja, a mistura tira a inspiração do coro, a mistura tira a inspiração dos grupos, a mistura tira a inspiração do louvor, a mistura traz velhice espiritual, e isto não pode existir na igreja do Senhor. A igreja tem que ser viva. Quero terminar com o último versículo, irmãos. Zacarias 6,12. Eu gostaria de ler outros, mas vamos ficar por aqui. Zacarias 6,12. Vamos lá ver o que é que diz. E fala-lhes, dizendo, assim fala, diz o Senhor dos Exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é, digam os irmãos, Renovo. O que é que diz lá? Renovo. E ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Sabe o que é que eu vejo aqui? O nome do meu Deus, que é Renovo. Agora, se a Bíblia diz que Jesus é renovo, o que é que isto quer dizer? Isto prova que Ele opera, que Ele abençoa, que Ele renova. Ele não permite que envelheçamos. Mesmo com a idade avançada, Ele quer ver frutos. Mesmo com a idade avançada, Ele quer ver o povo a louvar e a adorar o Deus vivo. Como eu fico feliz, irmãos, quando alguém com a idade avançada, com 90 anos e até mais 90 anos, falando em línguas estranhas, adorando o Deus vivo, mas que coisa linda e maravilhosa. Irmãos, por ser velho não pode ter esta bênção, não precisa ter esta bênção, precisa adorar a Deus, precisa glorificar a Deus, porque sem este Espírito, irmãos, eu tenho dito isto e continuo a dizer, ninguém vai a lado nenhum. Eu preciso do Espírito Santo. Seja novo em tudo. Eu disse que não iria ler mais, mas há um outro versículo que eu quero ler, desculpem lá. Isto é a tendência dos pregadores, não é? Vejam as palavras de Jesus em Lucas 19:30, só para os irmãos verem. Olha o que diz lá. Lucas 19:30. E da aldeia, disse Jesus. Porquê? Está lá de fronte. E aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho. E poderia dizer logo, soltai-o e trazei-o. Podia ou não? Mas não, há lá qualquer coisa que ele ordenou mais. Está lá um jumentinho. E esse jumento, nenhum homem ainda se assentou. Eu é que quero me sentar, a primeira pessoa a sentar-se. Sou o primeiro. Amém? Como diz o povo brasileiro, era um transporte de 0 quilómetro. Não houve folha. Para Jesus não é nada já usado. Ele quer. E Ele renova a cada um de nós. Ele quer o melhor. E Ele dá-nos o melhor. Lembra-se de José de Arimateia, o que é que fez em relação a Jesus? Ele quis um jumentinho que ninguém se tinha montado nele. E José de Arimateia foi buscar o corpo de Jesus e sabe o que é que diz a Bíblia? Desejou o corpo para o sepultar, mas no sepulcro ainda ninguém tinha sido sepultado. A Deus toda a glória. O melhor para Ele, o melhor para Jesus, porque Ele dá o melhor para cada um de nós. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor.